Vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Quem de nós já não andou se questionando, será que isso era vontade de Deus mesmo? Ou quem de nós, né, já não ouviu essa expressão, ou já falou sobre isso, para se consolar das suas próprias escolhas, para justificar as suas escolhas? Quem de nós já não ouviu essa expressão, foi feita a vontade de Deus e se pacificou com isso? E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. O que é essa vontade de Deus? Aonde ela está? Como ela se multiplica? Como ela nasce no nosso coração, no nosso meio? E qual é o significado dela? E por que nós vamos entender um pouco mais isso? Porque seja feita a tua vontade, essa expressão que Jesus usou, está dentro da oração do Pai Nosso, que nós estamos estudando aqui no livro de Mateus, a partir do capítulo 6, versículo 9. Então nós compreendemos já o que é o Pai Nosso, que a gente precisa mudar essa chave de compreensão, que o Pai é nosso, o Pai é de todos. Ele tem uma multiforma de amar as pessoas. Ele ama a todas as pessoas, ele compreende as necessidades, o nível em que cada um compreende quem é Deus. Então Deus ama o indígena que tem uma compreensão de que o sol, a lua, as estrelas pode ser o seu Deus. Deus nos ama. Deus ama aquele que não o ama, mas que Deus sabe que um dia, né, aquilo vai acontecer. Então, o Pai é nosso. A gente tem que mudar essa chave de compreensão para entender não só esse amor que é soberano, mas também a forma com que esse amor se expressa para cada ser humano, né? Então nós entendemos, Pai nosso que estás no céu, sabemos que essa compreensão de que Ele está no céu é uma forma da gente entender que Ele é sobre todos, que Ele é divino, que Ele é soberano, que Ele detém esse poder de fazer a cada um, de compreender a cada ser humano. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Compreendemos também que santificado, essa expressão, ela é traduzida por que o teu nome, né, seja santo em nosso meio, que a tua vontade, não é o nome, mas a vontade, o desejo dele, né, que o conhecimento acerca de quem ele é, os atributos dele, sejam reconhecidos por mim, por você. Santificar o nome de Deus é reconhecer a soberania, reconhecer os atributos dele e, sobretudo, reconhecer o amor dele na nossa caminhada, no nosso caráter. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A gente compreendeu que o reino de Deus se expressa não na Câmara dos Deputados, não nesses lugares primariamente, não. O reino de Deus se estabelece dentro do coração humano, é aqui. É lá dentro da minha consciência aonde o reino dele se estabelece por meio do amor, por meio do perdão, e vai se construindo como um grande templo. O templo de Deus na terra se constrói primariamente dentro de mim. E os frutos desse reino vão ser expressos através da minha vida. E hoje nós vamos falar do que vem em seguida, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como é que essa vontade se expressa na nossa vida? Que vontade é essa que a gente precisa conhecer? Jesus, na sua oração, né, falou, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. A vontade dele é benigna, é muito maior e perfeita do que a nossa. No Antigo Testamento, é importante você entender isso, que a vontade de Deus, pelo menos biblicamente falando, quer dizer, dentro apenas das expressões bíblicas, não existe muito, acho que umas 2 ou 3 vezes você vai ver no Velho Testamento sobre essa expressão, seja feita a tua vontade, queremos conhecer a tua vontade. O salmista, sim, ele fala 2 vezes apenas em Salmos sobre essa vontade de Deus. Mas no Antigo Testamento, a vontade de Deus, ela era reconhecida por meio das leis civis. Lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, você vai ver que a vontade de Deus, ela era expressa por leis, né? As leis memoriais de Deus eram expressas dessa forma. E assim as pessoas compreendiam como elas deviam viver, como elas deviam se portar, o que elas deviam fazer para se aproximar de Deus. Isso faz muito sentido no momento que a gente entende que
a gente está falando de uma primitividade, né, de um nível de compreensão ainda bem limitado, e que aquelas pessoas estavam aprendendo a entender ao seu próprio Deus. E Deus estabelece, então, por meio da escrita e dos comportamentos que ali se vinculavam, sobre a sua vontade. A vontade de Deus era o que estava sendo escrito. E à medida que esse povo vai caminhando, você vai vendo na história, mais à frente, ali já em Juízes, já na própria história dos Salmos, em Isaías, você também vai ver isso à medida que a história vai caminhando, que a vontade de Deus vai mudando, ela vai começar a ser expressa por meio dos profetas. Então, os profetas começam, então, a falar a vontade de Deus e a expressar a maneira como o povo tinha que caminhar, a maneira como eles tinham que fazer e vivenciar os seus dias. E em Jesus, né, que é já um rompimento aí do que estava sendo escrito, com uma nova ordem, né, uma nova expressão do amor de Deus, em Jesus vem essa expressão do que é a vontade de Deus. O que é essa vontade? Para se viver a vontade de Deus, a gente precisa de se inserir nesse contexto, né, dessa complexidade da vontade de Deus. A vontade de Deus hoje para nós, ela é expressa nos evangelhos, naquilo que os evangelhos trazem e vão revelando acerca de quem é ou do que é essa vontade de Deus. A gente entende hoje, por meio dos evangelhos, no livro de Mateus a gente vê isso muito, que Jesus vai dizendo quais são as vontades de Deus. A vontade de Deus é que eu viva como Jesus viveu, que eu tenha os atributos que Jesus teve. A vontade de Deus hoje para nós já está revelada. A gente não precisa mais buscar por profecias outras, porque o Evangelho é Jesus vivido, é Jesus vivenciando as vontades de Deus, é Jesus expressando o que Deus é como ser humano. Então eu não preciso mais abrir aqui ou esperar que um profeta venha me dizer acerca do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus está sendo expressa toda hora. Então por isso eu preciso me batizar, né? E aqui batizar não é o ato em si, mas eu preciso mergulhar naquilo que é a vontade de Deus, que é andar em amor, que é andar me confraternizando com quem é de amor, que é buscar em Jesus o caminho, o significado da caminhada. É fazer, pensar e sentir as coisas como Jesus fez, pensou e sentiu. É me abrir para o diferente e acolher. Fazer a vontade de Deus é entender que eu tenho um pai, né? Como ele falou, olha, eu não vim aqui, e Jesus vai expressar isso em João, né? Eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. Eu estou caminhando aqui segundo o que ele colocou no meu coração. E por isso, eu preciso entender o meu coração e me alimentar das coisas que o Espírito coloca dentro de mim. Não tem como eu compreender e eu sair por aí fazendo a vontade de Deus e até falando dela, se antes eu não me abastecer desse conteúdo de Jesus. Porque como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço quem Ele é? Se eu não conheço os atributos, essa pessoa que tem um olhar misericordioso, que consegue olhar para Pedro ali no auge da negação dele, né, e falar, por meio do olhar, falar da sua misericórdia. Isso é bem interessante. Jesus, após a ascensão, mesmo sabendo que Pedro tinha negado ele 3 vezes, Jesus ressurge, manda chamar os discípulos e fala, olha, chama os discípulos para Maria, né? Chama os discípulos e também a Pedro, que me negou. E que talvez por ter me negado tanto, vai pensar que já não é mais meu discípulo. Mas diz para ele vir. E essa é a vontade do Pai. E essa foi a vontade de Deus. E Pedro veio. E Jesus falou para ele, olha Pedro, quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Quando você entender o que é andar comigo, né, que
que você não pode me negar nos seus atos, você vai e vai convertendo os teus irmãos. E assim fez Pedro ao longo da caminhada, né, que trabalhou, que escreveu um dos livros do Evangelho e foi um homem que morreu pregando a Jesus, mesmo tendo negado. Jesus poderia ter falado, não quero Pedro, Pedro já não faz mais a minha vontade, decapita Pedro e que ele morra pela lá, acabou. Não, Jesus foi atrás de Pedro. Então fazer a vontade de Deus é sim você se abastecer de todo esse conteúdo espiritual que Jesus tinha. Não tem como você discernir quais seja a vontade de Deus se você não está alimentando o seu espírito com amor, com tudo que o amor significa. É simples assim. Não tem mistério. Não é tão complexo. Só se torna extremamente complexo se você se afastar do discernimento do Espírito. Mas se você buscar, em Apocalipse, o próprio Jesus vai dizer, se você bater, a porta vai se abrir. Quem busca vai achar discernimento, vai achar os caminhos da vontade. Por isso, às vezes, a gente está caminhando, faz algumas escolhas e as pessoas falam, isso não é a vontade de Deus. Mas no fundo, você sabe que é. Mas você só vai saber e ter convicção dos seus atos, que os seus atos são vontade de Deus, ou que as coisas ao seu redor são vontade de Deus, se você tiver essa comunicação plena com o Espírito. Se o Espírito tiver essa liberdade de te comunicar as coisas acerca de Jesus. Então eu vejo muitas vezes na televisão, nas redes sociais, as pessoas falando acerca da vontade de Deus, e eu tento fazer uma comparação acerca dessa vontade de Deus com quem Jesus é e não vejo semelhança. E vejo a igreja de Jesus caminhando numa direção que não se parece com ele. Então, se você quiser saber o que é a vontade de Deus, se comunique com o Espírito dele. Aprenda acerca das coisas dele. Faça escolhas que ele faria. Diga o que ele diria. Acolha quem ele acolheu. Perdoe. Seja simples, né, como as pombas e sagaz como as serpentes. Tenha misericórdia de quem ele teve. Perdoe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. E você vai entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, tem um significado de ser perdedora para o mundo, de ser medíocre para o mundo. Tem, é verdade. Mas lembre-se que quem fez a vontade do Pai aqui na terra foi morto. Então não tem a ver, muitas vezes, a vontade de Deus com os aplausos do mundo. Porque a vontade de Deus, às vezes, é pegar a sua cruz e ir para o Calvário. Pense nisso e até a próxima.